Em algum lugar além da sua imaginação está um mundo de ilusão. Nesta dimensão, a luz define o espaço. As cores se fundem em figuras e contornos familiares se tornam distorcidos. Este mundo estranho da imagem não está além do seu toque. Na verdade, está mais perto do que imagina. Oi, pessoal! Que bom ver vocês! Eu sou o Tim, seu guia em Outrageous. Eu estava esperando para lhe mostrar as áreas vizinhas. Em volta desta praça central, você encontrará tudo o que você precisa saber sobre o incrível mundo da arte, como a mágica e atração das cores, os usos da luz. Ei! Novas perspectivas e algumas antigas. Isso é bom! Você aprenderá sobre a composição das pinturas. Falou? E na área da vida da arte, você explorará como os artistas vivem, trabalham e por que eles criam. Lembre-se, isso não é um museu. Queremos que você toque a arte, para brincar com ela. Há muitos jogos e atividades. Então, vamos começar. Está vendo esse grande obelisco cinza atrás de mim? Você pode dar um clique nele para dar uma volta completa em Outrageous. Ou, ainda mais legal, você pode explorar por conta própria ao clicar em volta da praça para andar pelas áreas de Outrageous. Qualquer lugar que você escolher, eu estarei lá esperando para lhe mostrar em volta. Para passear pelo mundo Outrageous, apenas mova seu cursor em volta da tela. Quando ele virar uma grande flecha branca, você pode clicar para ir na direção que ele está indicando. Quando a grande flecha branca apontar para baixo, ele irá lhe levar de volta num passo gigante ou virar você em 180 graus. Quando o cursor se transformar em uma mão com o dedo indicador, significa que você encontrou um lugar para tocar e explorar. Apenas clique quando você vira a mão. O mundo Outrageous tem 6 áreas diferentes para explorar. Se você seguir em diante, você entra na perspectiva. À esquerda está a vida da arte. À esquerda, de novo, está o banco de... Depois vem a cor e composição e luz. Aqui estão elas. Todas as áreas estão dispostas em volta da praça central. Vamos olhar de perto. Mesmo daqui, você tem uma vista completa do mundo Outrageous. O uso da tecnologia QuickTime VR lhe dá uma vista panorâmica do Outrageous de 360 graus. Arraste seu cursor para a esquerda ou direita para rodar a sua vista. Quando o cursor se tornar uma flecha para frente, clique para saltar para outro lugar ou para entrar numa área. Vamos passar para a... Agora, vamos para dentro da cor. Todas as vezes que você entrar numa área, seu guia Tim estará esperando para lhe... Se você já terminou de ouvi-lo, clique no cavalete para continuar o seu caminho. Cada área tem lugares divertidos para se ir. Para ver todos os edifícios na área, clique nos lados esquerdo e direito de sua tela. Para entrar em qualquer edifício, clique sobre ele quando o dedo indicador. Cada área tem um ou mais jogos. Este é o jogo Mistura de Cores. O objetivo é combinar a cor-alvo ao misturar cores diferentes juntas. Cada vez que você conseguir, você constrói uma parte da roda da cor. Fique de olho nos botões verdes que aparecem e desaparecem no canto direito inferior da tela. Qualquer botão que aparecer ali está pedindo para... Algumas vezes, depois de escolher histórico, você terá mais de um assunto para escolher. Apenas clique sobre o ícone que lhe interessa. Para ver uma pintura que ilustra a ideia descrita no histórico, clique no botão. Você pode ler a informação sobre quem pintou o quadro e quando, que materiais foram usados e qual é o tamanho e a localização ao clicar o botão. Qualquer lugar que você vá dentro de uma área,
a barra de localização mantém o controle de sua jornada. A barra de localização está situada na parte inferior. Ela mostra sua localização na hierarquia. Você pode subir nos níveis ou retroceder na sua jornada ao clicar qualquer lugar na. Aqui estamos, de volta ao histórico. Você pode voltar ao programa ou sair. Para sair, você tem algumas escolhas. Você pode clicar em qualquer lugar da barra de localização e ir direto para um nível. Ou você pode continuar a clicar o botão Voltar e fazer o seu caminho. Ou você pode rolar sobre o botão de navegação e escolher os lugares para ir a partir de uma lista. Aqui estamos, de volta à Praça Central. Vamos olhar para o botão de navegação de novo. Ele é a chave mestra de todo o programa. Ele lhe dá acesso direto para o banco de dados, linha do tempo, ajuda e para esta tudo. Você também pode usá-lo para voltar para a praça e para sair do programa a qualquer hora que você. Vamos clicar em Índice. O índice organiza todas as atividades e informações que são encontradas nas áreas e permite que você vá diretamente para algum lugar em que estiver interessado, sem ter que passar por todo o programa. Você pode ter acesso direto para todas as pinturas, biografias e atividades, assim como para cada área. Em biografias, por exemplo, aqui você encontrará as histórias da vida de todos os artistas cujas obras são mostradas nas. Veja o que acontece quando você clica Biografias. Você acionará o alfabeto e você pode clicar sobre uma letra. Então você verá uma lista de artistas cujos nomes começam com aquela letra. Clique sobre um nome e você terá a biografia do artista. Isso significa que você foi jogado dentro do lugar no programa onde a biografia do artista aparece. Para voltar e escolher outro artista, clique no botão. Para ver onde o artista e sua obra foram mostrados na hierarquia de uma área, olhe na barra de localização. Clique em qualquer lugar na barra de localização para saltar na área e na sua hierarquia de informações e atividades. Não se esqueça, o botão de navegação está sempre ativo. Vamos clicar aqui agora e ver o que está no banco de dados. O banco de dados é desenhado para aprofundar seu conhecimento das pessoas, dos termos e das tendências na arte. Há duas maneiras de achar um artigo no banco de dados. Uma maneira é clicar o índice e deslizar através da lista alfabética de artigos e clicar sobre o artigo que você quer. Outra maneira é clicar em Procurar e digitar o nome da pessoa, lugar ou assunto que você está procurando. Então, clique o botão Encontrar e você terá uma lista de artigos relacionados ao tópico que você digitou. Os artigos no banco de dados estão ligados uns aos outros pelo tópico. Quando uma palavra no banco de dados aparecer em negrito, você pode clicá-la para ver um artigo relacionado. Vamos voltar para o menu de navegação e conferir a linha do tempo. A linha do tempo mostra os eventos principais na história da arte, junto com os principais eventos mundiais. Para seguir em frente na linha do tempo, clique na flecha. Para ir para trás na linha do tempo, clique na flecha. Nenhuma turnê seria completa sem uma olhada em. Aqui está uma lista alfabética de tópicos. Apenas clique sobre um para aprender mais sobre ele. Explicações da ajuda estão ligadas umas às outras pelo tópico. Quando uma palavra aparecer em negrito, você pode clicá-la para ver uma explicação. Aqui estamos, de volta na praça principal. ArtRangers pode ser difícil de se largar, mas é fácil sair. Para a saída, mova o cursor sobre o botão de navegação e escolha Sair a partir. Chegamos ao final. Esperamos que essa tenha sido uma turnê artisticamente útil. Agora, divirta-se ao explorar e brincar por sua própria conta.
Alô, aqui é o Tim de novo. É sempre melhor manter as coisas dentro de uma perspectiva. Este é meu ditado. Mas nem sempre os artistas souberam como fazer isso. Consulte História da Perspectiva para ver como eles progrediram. A perspectiva é parte da mágica real da arte. Em técnicas de perspectiva, você descobrirá os truques do negócio. Ou talvez você gostaria de jogar com as ilusões de espaço e profundidade numa grande pintura. Dê um pulo em Brincando com Perspectiva. Na frente e no meio é o melhor lugar de sentar, certo? Nem sempre é assim na arte. Confira isso em Ângulo de Visão. Em ilusões, você pode se perder em alguns mundos bizarros que quebram todas as regras de perspectiva. Olhe, aqui você terá um ângulo novo em arte. Para perambular por aí, clique à direita, esquerda ou no centro. Olá, você está na História da Perspectiva. A ideia por trás da pintura em perspectiva é capturar a cena na tela tão realisticamente quanto se ela estivesse sendo vista de uma janela. Mas nem todos os artistas através da história pensavam que as pinturas deveriam usar esta ideia de perspectiva. Clique em volta da galeria para ver como os artistas lidavam com a perspectiva através dos tempos. Os artistas egípcios adotavam um tratamento conceitual em sua arte e mostravam cada qualidade no ângulo que revelasse seu contorno mais característico. Eles combinavam estas perspectivas diferentes em um corpo. Nesta cena de pássaros do túmulo de Nebamun, os olhos são mostrados de frente, enquanto que a cabeça é mostrada de perfil. O peito é mostrado de frente e as pernas de perfil. Tente ficar assim por toda a eternidade. E repare, já que o perfil característico de um pé mostra o arco, as pessoas acabam por ter 2 pés esquerdos ou 2 direitos. O nobre é a pessoa mais importante no quadro. Então ele aparece muito maior que sua esposa e sua filha. Todas estas convenções compeliam o artista a pintar figuras de forma tradicional e específica, embora ele fosse mais livre ao pintar a natureza. Mas os estudiosos ainda ficam intrigados com algumas coisas. Por exemplo, por que as mãos do nobre estão postas para trás, quando as de sua esposa e filha aparecem como de costume? Este é um mosaico que os romanos copiaram de uma pintura helenística. Ele mostra a Batalha de Issos entre Alexandre e o rei persa Dario III em 333 a.C. Os artistas clássicos gregos e romanos sabiam alguma coisa sobre perspectiva. Neste mosaico, o artista usa escorços para mostrar a profundidade. Isso significa que objetos são postos num ângulo para nós e parecem diminuir de tamanho conforme eles recuam. Para mostrar profundidade, o artista também usa figuras sobrepostas. O uso de sombras também acrescenta profundidade. Assim também faz o clarear dos tons das cores. Como estes cavalos, por exemplo, o cavalo ao fundo é mais claro em tom que o cavalo mais próximo a nós. O uso do tom para mostrar profundidade é chamado de perspectiva atmosférica.
Os artistas medievais não se interessavam por perspectiva. Suas pinturas eram geralmente planas, apesar de eles haverem usado sobreposição. Esta sobreposição pode indicar profundidade, mas este não era o interesse ou a intenção do artista medieval. Aqui está uma tapeçaria que mostra a invasão e a conquista da Inglaterra por Guilherme o Conquistador. Esta seção mostra a Batalha de Hastings. As pinturas planas parecem com as primeiras histórias em quadrinhos. Elas aparecem em uma tira estreita de 50 centímetros e percorrem toda a extensão da tapeçaria, que é de 70 metros de comprimento. Esta pintura, a Anunciação com Santo Emídio, de Carlo Crivelli, retrata o momento em que o anjo Gabriel conta a Maria que ela será a mãe de Jesus. Como um bom exemplo de perspectiva linear desenvolvida na Renascença, esta cena parece muito com uma fotografia na sua perspectiva realística. Você vê como a maioria das linhas das construções dirige-se a um ponto no centro da janela ao longe, bem no gorro vermelho do homem? Este ponto é chamado de ponto de fuga. E artistas renascentistas eram cuidadosos ao arranjar suas pinturas, de forma a fazer convergir num ponto de fuga as linhas dos chãos, das paredes e dos tetos. Apesar disso, este é um quadro incomum, pois o ponto de fuga está para um lado, ao invés de estar no centro. No início do século XV, o arquiteto Brunelleschi de Florença descobriu as leis da perspectiva linear. Mas foi um outro arquiteto chamado Alberti quem primeiro percebeu como elas poderiam ajudar os artistas. Ele sugeriu que os artistas usassem uma planilha para ajudá-los a aprender a desenhar em perspectiva. Essa planilha aparece aqui numa xilogravura de Albrecht Dürer. O artista desenha num pedaço de papel que é também marcado com uma planilha, sendo capaz de copiar corretamente a imagem. Um instrumento que foi inventado para ajudar o artista a desenhar em perspectiva foi a câmera obscura, que significa quarto escuro em latim. A câmera obscura original era, na verdade, uma sala escurecida. Todas as portas e cortinas eram fechadas e nenhuma luz entrava na sala, exceto através de um pequeno orifício. Uma imagem do mundo exterior é automaticamente projetada através de um pequeno orifício de ponta-cabeça sobre a parede oposta. Ao ser desenvolvida, a câmera obscura ficou menor e mais portátil. Assim, os artistas poderiam usá-la ao ar livre ou num cenário interno para pintura de retratos. Os espelhos eram usados para virar a imagem no lado certo e uma lente foi acrescentada para focalizar a imagem em uma folha de papel. Assim, o artista podia traçar a cena, copiando com precisão a perspectiva, como também as sombras e as cores. A câmera obscura se desenvolveu por fim na câmera fotográfica, que também teria um tremendo efeito na criação de arte. No período do Barroco, artistas pintavam cenas nos tetos de igrejas e palácios. Artistas barrocos realizaram novos avanços no uso da perspectiva,
com o objetivo de criar a ilusão do espaço infinito subindo aos céus. Fazendo uso intenso de luz, sombra e cor, eles aperfeiçoaram a descrição de figuras que giravam e pairavam no alto, utilizando a própria arquitetura para ajudar a produzir a impressão de que o teto pintado era uma janela para o céu. No que concerne a perspectiva, os artistas modernos podem usá-la ou não. Eles sabem como desenhar em perspectiva, mas frequentemente preferem não fazê-lo. Van Gogh, por exemplo. Ele se preocupava mais com a expressão de seus sentimentos do que com a criação de um quadro que fosse visualmente verídico. Neste quadro, Quarto em Arles, Van Gogh desenhou objetos a partir de perspectivas diferentes. Você vê como a parte de cima da mesa foi desenhada num ângulo diferente dos assentos das cadeiras? E as pinturas à direita da parede não estão coladas à parede, mas inclinadas em nossa direção. Van Gogh considerava este um quadro feliz e tranquilo. O que você acha? As regras de perspectiva foram indisputáveis na Renascença e dominaram a arte por 500 anos. Mas os artistas modernos, procurando novos métodos de expressão, argumentavam que a pintura não tinha de ser uma cópia da realidade. Eles estavam quase para arranjar áreas planas de cor e linha. Neste quadro de Matisse, chamado de Harmonia em Vermelho, o artista intencionalmente deixou de lado as linhas de perspectiva na mesa para fazer a parede e a mesa parecerem quase uma superfície contínua. Veja como o quadro parece diferente se colocarmos os limites da mesa. A mesa agora se destaca da parede, mas isso não era o que Matisse queria fazer. Ele queria fazer uma brincadeira visual e nos deixar intrigados. Onde acaba a toalha de mesa e começa o papel de parede. O quadro não parece completamente plano. Há uma impressão de profundidade com a cena fora da janela. Ela parece recuar no espaço porque cores frias, tal como o verde, tendem a retroceder, enquanto que cores quentes, como o vermelho, parecem pular em nossa direção. Natureza Morta com Violino e Jarro, de Georges Braque.
está pintado no estilo cubista. O cubismo foi uma reação contra a arte realista e o movimento impressionista. Os cubistas foram inspirados pelo pintor francês Paul Cézanne, que se interessava em revelar as formas geométricas, como os cones, as esferas e os cilindros, que são a base das figuras e dos objetos. Eles sempre optam por mostrar um objeto como se ele pudesse ser visto de mais de um ângulo ao mesmo tempo. Mesmo que nesta natureza morta Braque não empregasse nenhuma das regras da perspectiva tradicional, como os escorços, ele ainda era capaz de criar um senso de profundidade, espaço e volume ao despedaçar os objetos em formas geométricas e sobrepô-los e sombreá-los. Até destas formas fragmentadas, as características do violino e do jarro sobrevivem. Os cubistas insistiam que uma pintura deveria ser entendida como um objeto em si mesmo e não como uma mera representação de outra coisa. Espere. Pronto. Estamos brincando com perspectiva. Este quadro, A Escola de Atenas, de Rafael, é um excelente exemplo do uso de perspectiva. Por exemplo, quando está desenhando em perspectiva, o artista pinta a cena de um ângulo de visão. Neste quadro, é como se o artista ficasse bem na frente do grupo, ao invés de vê-lo de cima ou do lado direito. Quanto esta cena mudaria se o pintor a tivesse criado de um outro ângulo de visão? Clique em volta para ver. Role seu cursor sobre o quadro e clique na faixa Artefato para saber.
Só porque algo seja impossível, isto não significa que você não possa vê-lo. Quantas coisas impossíveis você vê neste quadro? Quando você desistir de contar, mova seu mouse em volta do quadro para obter respostas. A mulher na janela está acendendo o cachimbo do homem que está longe na colina. A placa está tocando nas árvores ao fundo. A mulher na janela está acendendo o cachimbo do homem que está longe na colina. Olhe para o tamanho deste corvo. Considere qual deveria ser a distância. Você acha que o pássaro está desenhado na escala certa? As ovelhas aumentam de tamanho conforme elas se distanciam. Elas deveriam diminuir de tamanho. A vara de pescar do homem, de alguma forma, alcança o meio da água. Estas linhas de perspectiva deveriam se aproximar umas das outras ao retrocederem e não se distanciar. E a placa está sendo apoiada em postes de 2 prédios diferentes. A vara de pescar do homem, de alguma forma, alcança o meio da água. Que imagens você vê aqui? Você vê um vaso ou 2 faces? Continue olhando. Quando você desistir, clique na pintura. Esta ilusão funciona porque não há pistas que lhe digam qual é o primeiro plano e qual é o segundo. Os psicólogos nos dizem que é impossível ver ambas as imagens ao mesmo tempo. O cérebro humano aceita o primeiro plano e o segundo, um de cada vez. Qual é o caminho para cima? Nessa gravura de Escher, chamada de relatividade, cada pessoa se move como se tivesse certeza dele, e cada seção, vista isoladamente, parece fazer sentido. Neste estranho edifício, uma pessoa pode andar sobre a parede de uma outra. Escher criou este mundo impossível quebrando a regra da perspectiva, que diz que devemos olhar uma cena de uma posição fixa. Ao invés disso, ele criou o quadro combinando vários pontos de vista. Nesta seção, nós estamos olhando para cima. É como se estivéssemos seguindo este cara escada acima, com aquele cara lá em cima olhando para baixo em nossa direção. Clique quando você quiser continuar.
Bem-vindo ao ângulo de... Sem nem pensarmos a respeito, nós geralmente olhamos para uma pintura parados em frente a ela. Mas nem todos os quadros devem ser olhados. Alguns deles deveriam ser olhados de lado ou de baixo, para podermos ver a imagem corretamente. Esta pintura de Andrea Mantegna foi criada sobre o teto de uma sala no Palácio da Itália. Espera-se que nós a olhemos de baixo diretamente para cima. Mantegna se aproveitou desse fato para criar uma cena humorística, com cupidos parados no que parece ser a ponta de um aro pintado, e uma mulher sorrindo para baixo, como se estivesse tentada a mover aquela vara e deixar o vaso vir-se espatifando em nossa direção. A ilusão de um buraco no teto é um exemplo do que se chama em francês de trompe-l'œil, ou engana-olho. Mantegna estava copiando os romanos, que realmente construíam o teto do salão principal deles com um buraco dentro. Este quadro deveria criar a mesma impressão visual. Quando você olhar para o quadro, você poderá dar uma volta de 360 graus e o quadro será sempre um entretenimento. Clique com seu mouse para girar a pintura e veja por você mesmo. Você está em técnicas de perspectiva. Os pintores holandeses do século XVII, tais como Pieter de Rooij, pintaram cenas de genre da vida cotidiana. Essas duas mulheres, dobrando os lençóis limpos e brancos, representam a pureza e uma vida correta. Pintores usaram as técnicas de perspectiva habilidosamente para criar profundidade, deixando-nos olhar através de portas e janelas para ver outras salas e construções ao longe. Nós recriamos este quadro para mostrar algo sobre perspectiva. Tente puxar os outros objetos até eles encaixarem na perspectiva. Eles se encaixarão no lugar quando você acertá-lo. Se você quiser uma planilha de linhas, é só clicar no botão de planilha. Clique novamente para omitir a planilha. Você pode mover os objetos somente quando a planilha não estiver aparecendo. Você terá 60 segundos para testar sua habilidade.
Você está quase lá. Tente novamente. Parabéns, você colocou as coisas em perspectiva. Os artistas usam algumas técnicas simples para criar perspectiva. Clique nos ícones para descobrir quais são elas. Olhe pela janela. É assim que a cena deveria. O nível do olhar, ou o horizonte, fica lá embaixo. Você vê mais céu e menos terra. Se você fosse se levantar, o horizonte ou o nível do olhar se levantaria também. Agora você vê mais terra e menos. Olhando de cima, de uma sacada, você veria menos céu e mais chão. O nível do olhar, ou o horizonte, fica lá no alto. Quando pintar em perspectiva, você terá de escolher um ângulo de visão, um nível do olhar no qual você vê todos os objetos na sua cena. Clique nos exemplos para ver como diferentes níveis do olhar mudam a impressão de uma cena. Este quadro, A Carroça de Feno, de John Constable, é uma paisagem naturalística que captura com precisão a aparência da vida no campo. Seu horizonte médio ou nível do olhar pode fazer com que nos sintamos numa harmonia compassiva com a cena à nossa frente. Aqui, a composição compensa pela linha do horizonte abaixo do centro, equilibrando a massa de árvores à esquerda com as nuvens baixas à direita. Porque a terra e o céu nesta paisagem naturalística estão equilibrados, há uma sensação de calma. Nada ameaça se aproximar da gente, nem é reduzido a um tamanho insignificante abaixo de nós. Clique na pintura para ver como a mudança do nível do olhar afeta a atmosfera da obra. Um nível de visão alto mostra um pequeno céu e muita terra. O nível de visão ou horizonte é mostrado aí. Um horizonte alto com sua vista panorâmica dá a sensação de poder e controle.
Olhando para baixo, de cima de uma montanha, somos os donos de tudo que se estende à frente. A paisagem ampla era o tema favorito do artista Pieter Bruegel. Esta pintura, Retorno dos Caçadores, pertence a uma série de paisagens que mostra as estações do ano, e Bruegel usou um horizonte alto em todas elas. Nesta, os caçadores, de costas para nós, estão voltando com seus cães de caça e seus escassos troféus. À distância, a atividade humana é reduzida a pequenas manchas, seu significado diminuído pela grandeza da natureza. Com um baixo nível do olhar, nós vemos muito céu e um pouco de terra. Esta linha mostra nosso nível do olhar. É a mesma linha que o horizonte. Um baixo horizonte ou nível do olhar pode acrescentar poder ou grandiosidade à cena dentro do quadro. Nós podemos nos sentir pequenos e até maravilhados com a imagem. Na avenida Emile Delharnis de Meindert-Hobbema, o céu e as árvores nos ameaçam e nos transformam em anões. Porque estamos no mesmo nível que o homem andando em nossa direção na rua, nós compartilhamos sua experiência enquanto ele passeia pela paisagem. Aqui está uma técnica importante de perspectiva. Objetos ao longe parecem menores do que objetos que estão mais perto. Isso pode ser óbvio quando você está simplesmente olhando para um objeto, mas não é tão fácil de entender quando se está desenhando ou pintando. Todos estes pilares têm realmente o mesmo tamanho. Mas quanto mais longe estiver o pilar, menor ele parecerá. Isso não é uma grande surpresa. Agora confira isto. Os pilares estão em distâncias iguais uns dos outros, mas quando estão mais longe, eles parecem mais próximos. Isto poderia ser um problema para um pintor que não conhecesse as técnicas de perspectiva. Quer uma prova de que estes pilares são realmente do mesmo tamanho e têm a mesma distância um dos outros? Observe. Qual destes objetos está mais perto de você? Não tem ideia, né? Clique em cada objeto para ver qual é a sua posição. O olho fica mais perto da gente do que qualquer outra coisa. Logo que um objeto é posto em frente a outro, você se informa sobre distância e profundidade. A pirâmide está atrás do olho do cone verde, mas encontra-se em frente à bola. Agora ficou fácil de ver que a bola está atrás de todos os outros objetos. É incrível o que um pouquinho de sobreposição pode fazer. O cone verde está atrás do olho, mas também em frente à pirâmide e à bola.
Um lado do Partenon está voltado. Sabemos que essas linhas estão realmente paralelas entre si, mas elas parecem se inclinar num. Se seguirmos as linhas longe, elas se encontram num ponto chamado ponto. A isto chamamos perspectiva de um ponto. Um lado do Partenon está voltado. Sabemos que essas linhas estão realmente paralelas entre si, mas elas parecem se inclinar num. Agora uma ponta do Partenon está voltada para nós e dois lados estão num ângulo. Se você estender estas linhas, elas vão convergir para dois pontos em cada lado da. Esta é a perspectiva de dois pontos. Agora não há ponta e nenhum lado voltado. Mesmo que estas linhas de construção estejam realmente em ângulos corretos entre si, se você seguir as linhas, elas parecem convergir para três pontos. Esta é a perspectiva de três pontos.